Hoje, eu sei que a gente tem aí muitas questões para abordar nesse processo, muitas dificuldades nesse processo de mudança de hábito, nesse processo de emagrecimento, mas com certeza a ansiedade está entre as 5 maiores dificuldades, vamos dizer assim. Se não é a primeira, né? Se não é uma das maiores dificuldades em relação a esse processo de emagrecimento, é uma das maiores, né? Ela, inclusive, ela fala na nossa aula lá do P9 em 3, esses dias eu reassisti a aula maravilhosa, que o Brasil se não é o primeiro ou o segundo país em maior índice de ansiedade, que as mulheres, né, a proporção de mulheres, né, para homens com índice de ansiedade é assim discrepante. As mulheres sofrem muito mais com questões relacionadas à ansiedade por conta dessa questão multitarefas da mulher, enfim. E aí a primeira coisa que a gente precisa entender, primeira coisa que você precisa fazer é identificar se você está nesse lugar. E se você está aqui, acredito muito que você se identifique em algum momento com essa questão do comer por ansiedade, comer mediante uma situação desconfortável. Você tem ali um comer emocional, que a gente chama, né? Que é tentar fazer uma autorregulação emocional ali através da ingestão de alimentos. Que você desconta, assim, falando de uma forma bem clara para vocês, né? Num português bem claro. Você desconta suas emoções na comida, né? A pessoa tá triste, ela come, ela tá chateada, ela come, ela tá de TPM, ela come. Vê se não é assim, ela tá ansiosa, ela come, ela briga com o marido, ela come. Tudo ela come. Qualquer problema que ela tem no dia, ela come. Ou, muito comum, a pessoa ela tá lá na rotina louca, acelerada durante o dia. Na hora que ela para, senta, aí ela começa com aquela coisa, eu mereço. Ela tem uma questão emocional, de regulação emocional através da ingesta de alimentos. Mas hoje aqui eu vou falar mais especificamente sobre a questão da ansiedade, né? Como a ansiedade atrapalha o seu processo de emagrecimento e como aprender a lidar com isso, estratégias e ferramentas para aprender a lidar com essa questão da ansiedade sem que isso seja um obstáculo para a sua evolução nesse processo, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a ansiedade, né? A pessoa fala, eu sou ansiosa, eu sofro de ansiedade. E aí eu fui lá no dicionário para buscar uma definição de ansiedade. O que é a ansiedade, né? Ansiar por alguma coisa, mas o que seria uma definição de ansiedade? Então, eu achei uma descrição que eu achei bem interessante. Ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva e persistente, onde a pessoa tem um medo de situações cotidianas. Então, de uma forma muito simples, tá? A ansiedade é uma preocupação excessiva, por muitas vezes com uma situação que nem aconteceu, né? Então, aquela pessoa que ela é ansiosa, ela tá sempre se preocupando com uma coisa que ainda nem aconteceu. Então, ela sofre de véspera. Isso ela ansia sempre aquele problema. Isso traz um desconforto muito grande, uma sensação muito ruim. É uma pessoa que ela tá sempre tendo um desconforto, porque a vida dela, ela tá sempre com uma preocupação excessiva, principalmente com a questão do futuro. E aí, essa questão da ansiedade, ela traz um desconforto físico. Por vezes, a pessoa chega a ter sintomas físicos. Tem palpitação, tem sudorese, tem tremor, ela tem insônia. Traz essa questão da ansiedade, ela pode trazer sinais e sintomas. E sinais e sintomas desconfortáveis. Mas, por vezes, a pessoa não chega a ter sintomas tão intensos. E aí, às vezes, ela nem perceba. Mas essa ansiedade traz algum tipo de desconforto. E a comida, alguns alimentos principalmente, ela é um recurso muito fácil e que traz uma recompensa muito imediata. Então pensem comigo, tive um dia difícil, tive um problema hoje no meu consultório, chego em casa super estressado, chateado, eu vou lá, pego um pedaço de ovo de Páscoa que sobrou do domingo, eu vou lá e como metade de ovo de Páscoa. A liberação que eu tenho, principalmente de dopamina, que é um neurotransmissor
de prazer, assim como a serotonina que traz uma sensação de bem-estar, ela é imediata. Eu comi principalmente alimentos que são ricos em açúcar e gordura, ou que são, né, que combinam açúcar e gordura, como por exemplo um chocolate, que é um alimento que combina açúcar e gordura, ele me dá uma liberação dopaminérgica, uma liberação desse neurotransmissor imediata. Eu acabo de comer esse alimento, eu sinto aquele barato, né, entre muitas aspas assim, me dá aquela recompensa imediata. Só que isso dura segundos. Então eu tenho uma situação desconfortável, eu vou lá para um recurso que é fácil, que é a comida é fácil, ela é acessível, ela é barata. Então eu chegar em casa, o que é mais fácil? 8 horas da noite fazer, eu pegar um pedaço de ovo de Páscoa e comer. E aí eu tenho essa liberação, principalmente de dopamina. Só que eu libero, tenho essa liberação, tenho essa recompensa, me sinto melhor, mas logo isso passa. E aí o que meu cérebro pede? Mais, tá? E aí o que acontece? Toda vez, se eu começo a usar a comida nesses momentos como mecanismo de regulação emocional, né, para me trazer uma recompensa e me aliviar daquele desconforto que a ansiedade me traz, toda vez que eu tiver um desconforto, né, por conta de uma ansiedade ou uma outra emoção negativa, uma outra emoção desconfortável, o que o meu cérebro automaticamente vai pedir? Comida, né? E aí a cada vez que eu uso esse recurso, eu começo a plantar uma sementinha ali de criar o quê? Um hábito. Ontem eu falei sobre hábito. O que é um hábito? Um hábito é um comportamento, né? Uma ação que o nosso corpo ele automatiza para você economizar energia. E aí o que você começa a perceber? Que você, por vezes, você se pega comendo sem perceber. Você chega em casa, você tá ansioso, você vai lá e come. Aí quando você fala, caraca, cara, comi, tava de dieta, esqueci da dieta, quando eu vi, comi, né? Aquela coisa assim, né? Parece que liga um botão, desvira um botão ali na cabeça da pessoa, como se ela perdesse o controle daquilo ali. Porque o nossa cabeça, gente, nosso cérebro, ele vai sempre lá buscar o que é nosso hábito. Porque hábito é uma coisa que a gente faz para economizar energia. Você não fica pensando o dia inteiro tudo que você vai fazer 24 horas por dia, porque isso geraria um dispêndio de energia muito grande. Isso, a pessoa ficaria exausta, tá? Então, o que acontece? Nosso cérebro, nosso corpo, ele gosta de hábitos. E comer, nesses momentos, a pessoa que começa a fazer isso e começa a repetir isso, ela começa a criar um hábito. E aí o seu cérebro, toda vez que você estiver nesse lugar de ansiedade, ele vai buscar o quê? A comida. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o porquê que a gente faz isso. Porque a pessoa fala, cara, eu sou uma fraca. Eu tava de dieta, por que eu cheguei hoje em casa terça-feira e eu tive um problema no meu trabalho e eu fui lá e comi metade do ovo de Páscoa, não tem nada a ver, cara, eu não tava na dieta. E aí a pessoa não consegue entender o porquê que ela faz aquilo, mas ela precisa entender o porquê que ela faz aquilo, que se ela não tomar consciência do que ela tá fazendo, como é que ela vai mudar? Se ela não entende nem o que ela faz e por que ela faz. Então, entender, tomar consciência das atitudes, dos comportamentos de vocês é tão importante quanto o que vocês fazem, porque só assim a gente vai ter ferramenta para mudar, tá? Então, já entendido o que é a ansiedade, já entendido o porquê que quando a gente está nesse momento, o nosso corpo, ele busca um recurso rápido para trazer essa recompensa e tentar regular. Então, se teve uma sensação ruim, a comida te dá aquela recompensa rápida, aquela liberação de dopamina, você se sente um pouco melhor, mesmo que aquilo passe em minutos. Entender como funciona esse mecanismo é muito importante. E aí, vê se não é assim, ó. Eu anotei o ciclo, porque é exatamente assim que funciona o ciclo de recompensa, culpa, restrição e aí comer por ansiedade de novo, que é o ciclo da fome emocional. É assim, ó. A pessoa, ela se sente ansiosa. Vejam se vocês não se identificam com esse ciclo da fome emocional. Se observem, tá? A gente aprende isso em nutrição comportamental. A pessoa se sente ansiosa.
tá? E aí o que ela faz? Ela come pra se sentir melhor, tá? Ela vai lá na cozinha e come metade do ovo de Páscoa. Ela se sente aliviada, comia, fala, ai, na hora. Porque senão, gente, a gente não faria. Se você comesse e só sentisse coisa ruim, nossa, comi esse ovo aqui, não tive nada de prazer com isso, você não comeria. Então, quando você se sente ansiosa e você vai lá e come, principalmente alimentos que são ricos em açúcar ou que combinam açúcar e gordura, você se sente melhor, tá? De imediato se sente sim, isso é bioquímico. Isso não é da sua cabeça, você não é louco, isso é por conta de uma liberação bioquímica, tá? E aí a pessoa se sente aliviada. Só que a pessoa logo depois ela se arrepende, né? Aí ela pensa, caraca, cara, assisti a live da Ana ontem, tava focada, entendia onde que eu tava errando no processo de emagrecimento, pô, entendi lá, me identifiquei com alguma coisa. Hoje fui malhar, conforme me comprometi com ela, bebi água e tal. Cara, cheguei em casa, caguei, fiz M, né? Fui lá e comi uma coisa que eu não tava, porque eu não tô bem. E aí quando eu vi, aquela frase assim, quando eu vi, eu comi, porque é um comportamento automático, né? Virou um hábito. Você se sente aliviado, mas logo depois o que vem? A culpa, né? A pessoa se arrepende, ela sente culpa, ela sente vergonha, não necessariamente culpa e vergonha de outra pessoa, ela sente vergonha dela mesmo. E aí ela se cobra, ela fala, cara, por que você fez isso? Você não estava engajada ali no seu processo? Vê esse diálogo mental de vocês, nesse processo não é assim. E aí o que ela faz? Vou mudar. A partir de amanhã eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou fazer diferente. E aí ela fala, cara, a partir de amanhã eu não vou mais comer açúcar. Game over, açúcar nunca mais. Aí faz promessa, aí faz jejum, aí faz, sei lá, propósito, faz aí, né? Pensa ali, agora eu me prometo que eu vou fazer essa dieta, jura pra si mesmo, enfim, né? Cada um faz aí o que quiser. E aí a pessoa começa uma nova dieta. E aí sempre que depois, isso vem depois, principalmente de um episódio, de um descontrole, onde a pessoa tem essa sensação de perda de controle, ela se culpa muito, a pessoa que tem essa coisa se culpa, se cobra muito, ela procura sempre uma abordagem mais restritiva, porque ela tenta compensar um erro na cabeça dela, entre muitas aspas, errando mais ainda. Mas ela não entende isso. Ela acha que ela vai consertar aquilo ali. Errei, comi pra ansiedade, comi metade do ovo de pai, então a partir de amanhã, faca na caveira. Musa Fitness, vou comer só clara de ovo, bora. Ela restringe, né? Novamente a alimentação. O que vai acontecer? Ela consegue fazer? Claro que não. Por quê? A ansiedade dela acabou. A partir de amanhã, então, ela só vai comer clara de ovo. E aí ela se tornou monja Coen. Ela agora é calma, ela não é mais ansiosa, ela é rainha do autocontrole, a vida dela não tem mais problemas, tá? Tudo convém para que ela faça dieta perfeita. Gente, seria lindo, mas a vida não é assim. E aí o que acontece logo depois? Ela erra novamente. Ela vai tropeçar, ela não vai conseguir manter, ela vai comer por ansiedade, ela vai ter um descontrole alimentar, ela vai descontar as emoções na comida. E aí, o que ela pensa? Não tem mais jeito. Desisto, eu sou essa pessoa, eu sou descontrole em pessoa, eu já tentei de tudo, eu realmente sou descompensada, eu sou viciada em açúcar, eu não consigo, eu sou uma fraca, aí começa aquilo tudo de novo. Aí ela vai, come por ansiedade, até pra se sentir melhor em cima dessas coisas que ela fala pra si mesma, aí ela se sente aliviada, aí ela volta lá pro início, lembra? Aí ela se sente aliviada, mas logo depois ela se sente mal porque ela se culpa, ela promete que vai fazer diferente. Começa tudo de novo. Aí a pessoa fica naquela roda ali que ela não consegue sair do lugar. Fica igual um hamster andando naquele negocinho que fica na gaiola. Anda, não sai do lugar. Esse é o ciclo da fome emocional. E isso acontece com muitas pessoas. Então, se você come por ansiedade, se você desconta as suas emoções na comida, não é faca na caveira, força, foco e fé, açúcar nunca mais que vai resolver o seu problema. Não é assim que a gente trata isso, tá? Então, a primeira coisa para tratar
essa questão da ansiedade da comida se chama autoconhecimento, tá? Se eu não entendo o que eu sinto, se eu não consigo nomear as coisas que eu sinto, organizar minha cabeça, como é que eu vou organizar o que eu tô botando pra dentro do meu corpo? Né? Como é que eu vou organizar o que eu tô comendo? Então, eu sempre falo, o processo, ele não começa aqui, ele começa aqui, ele começa numa mudança de mentalidade. Se o paciente, ele só cuidar do que ele coloca na boca, em algum momento vai dar problema. Se ele não mudar a mentalidade dele em relação à comida, se ele não entender o porquê que ele faz algumas coisas, para ele ter acesso a isso e ter a oportunidade de mudar, ele não vai mudar, porque que não faz sentido. Para que ele vai parar de comer por ansiedade? Ele nem sabe por que ele come por ansiedade e se aquilo é comer por ansiedade. Então, a gente precisa aprender a entender o que a gente faz e por que a gente faz, tá? Eu sei que isso é complexo, que vocês, muitas das vezes, quando vocês pegam um conteúdo como esse, vocês queriam que eu falasse assim, gente, vamos tomar chá de não sei o que uma mágica vai acontecer e tá tudo, vamos tomar só picolinato de cromo, nunca mais vocês vão ter vontade de comer doce. Mas eu estaria sendo mentirosa e leviana se eu trouxesse esse tipo de conteúdo para vocês. A minha intenção aqui é trazer mudança. Quem não, eu falei isso ontem, eu quero gente aqui que está comprometida a mudar, que vai cair de cabeça e vai colocar em prática o que eu tô falando aqui, porque aí a pessoa não vai emagrecer, a pessoa vai transformar a relação com a comida, vai emagrecer e não vai voltar a engordar. Tá? O buraco aqui é muito mais embaixo. Eu preciso que vocês entendam as coisas, tá bom? Então, entendido o que é ansiedade, o porquê que a gente come quando tá ansioso, o como se dá o ciclo da fome emocional, eu trouxe algumas orientações de ordem prática. Tudo bem, Ana, já entendi, eu sou essa pessoa que quando eu tô mal, eu só penso em comer, eu como, quando eu vi já comi, eu faço tudo isso aí que você já falou. Eu sou essa pessoa aí, você me descreveu, parece que você tá dentro da minha casa, dentro da minha, né? Parece que você tá dentro da minha cozinha. Gente, isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Vocês não têm noção de como isso é comum, tá? Se eu pensar assim, de 10 pessoas que eu recebo em atendimento individual, 7, 8, né? Se não for mais, tem problema em relação a essa questão de ansiedade com comida. Tem dificuldade para lidar com essa questão de ansiedade, de emoções negativas sem recorrer à comida. Então isso é muito mais comum do que vocês imaginam. E se culpar, ficar pegando um chicote e se batendo, se culpando, se maltratando, isso não vai tirar vocês desse lugar, não. Vocês precisam ter estratégia, autoconhecimento, ferramenta para mudar, para sair desse lugar, tá bom? Então eu trouxe aqui, entendida essa questão da fome emocional, do ciclo da fome emocional? Alguém se identifica com isso, gente, que eu falei? Ou eu tô muito louca, não tem nada a ver com o que eu tô falando. Ou vocês se identificam? Eu passei por isso aí, gente, anos da minha vida. Eu era essa pessoa aí, eu era assim, tava eu no centro e esse círculo em volta aí, ó. Anos, eu era esse hamster aí, tá? Faz sentido isso pra vocês? Coloca aí nos comentários, gente, se alguém se identifica. Sim, Camilinha botou aqui, super me identifico, Dani, eu. Graças a Deus, gente, então não tô no caminho certo, né? Paty total, Soninha, beleza. E aí, ó, eu vou falar as 5 estratégias, depois eu vou abrir aqui 10 minutos pra tirar dúvidas de vocês. Fran botou muito, tia Bia botou eu com açúcar, muito bom, gente, saber que vocês se identificam. A predileção é sempre por esses alimentos, tia. Por quê? Porque esses alimentos são que quando a gente consome, a gente tem assim, mas é papo, comeu açúcar com gordura, né? Que é, por exemplo, voltei, gente, vocês estão me vendo? Vê aí se tá aparecendo pra você, de novo. Gente, vocês estão me vendo? Deu uma pausada e voltou, amor? Então fica de olho aqui. Tirei o Wi-Fi, gente, vou ficar com a minha internet, que eu acho que esse Wi-Fi que tá dando ruim. Vamos lá, pausou e voltou. Voltei, né? Voltei. Travou, amor? Voltei, gente. Voltei. Então vamos lá. Por que a gente tem essa predileção por esses alimentos? Porque a liberação de dopamina quando a gente come essas coisas, ela é imediata. Então, por que quando eu tô ansiosa, eu não tenho vontade de comer um prato de brócolis
com cenoura, com repolho, né? Não é esse alimento que eu tenho vontade de comer. Eu tenho vontade de comer um chocolate, um sorvete. Quem não é do doce, tem vontade de comer pão, pizza, principalmente carboidrato, né? Açúcar, carboidrato e gordura. Porque a liberação de dopamina é muito maior no consumo desses alimentos, tá? Então, separei, ó, 5, na verdade 6, que eu botei um asterisco ali que eu lembrei de uma coisa muito interessante. Para vocês lidarem com essa ansiedade, começarem a aprender a lidar com essa ansiedade nesse processo, para que isso não atrapalhe mais vocês, tá? Lembrando, gente, que isso aqui não é um pó de pilim-pim-pim, como eu falei, isso é um processo de mudança. Então, quero vocês com a cabeça enfiada nisso aí, para vocês melhorarem, tá? Essa relação de vocês com a alimentação. Então, ó, peguem papel e caneta e anotem. Primeira coisa, manter uma rotina. Isso é importante demais. Por quê? Rotina, você ter hábito, isso faz com que o seu organismo, como eu falei, seu cérebro, ele economize energia. Não é para você, criatura de Deus, chegar em casa 8h24 da noite e ficar assim, ó, andando pela cozinha. Deixa eu ver o que eu vou comer hoje, tô morrendo de fome, deixa eu ver o que tem. O que tem, o que vai rolar hoje. Aí o que rola? Ah, não tem nada, ai, tô cansado, tô preguiça de fazer comida. Ai, eu queria mesmo era uma pizza, não é assim, né? Aí vai lá no iFood e pede a pizza, né? Aí acorda, quem não tem rotina, aí pensa, ai, tô com fome, tô ou não tô? Aí pensa, ai, deixa eu ver o que eu vou tomar de café da manhã. Aí abre a geladeira e fica pensando, ai, deixa eu ver, não sei o quê. Aí vai lá, come um biscoitinho de maisena, porque não sabe o que vai comer. Então, criar uma rotina, ter uma rotina, gente. Acorda, você já sabe o que você vai comer, você tem o seu hábito alimentar, seu prato de almoço, você já sabe como é que você monta, aquilo tá organizado, aquilo tá planejado. De tarde você tem que ter uma opção saudável, não pode ficar de tarde, deixa eu ver o que tem, vou comer na rua, o que eu vou comer, na rua não tem nada, só tem padaria não tem nada, não. Aquele seu lanche da tarde está planejado, e aí você chega em casa, que é o horário que você tá cansado, você tá estressado, que você passou um dia, quem tem filho, é criança pulando, é dever de casa, aquela vucu-vucu, você não pode ver o que tem, gente, você tem que ter rotina, chegou em casa, a comida tá ali, pré-preparada, tem alguma coisa no congelador, você lava a mão, senta, come, e é isso. Então, ter rotina para quem quer melhorar os hábitos, quem quer emagrecer, não voltar a engordar, isso é importante demais. Isso é inegociável. Aí a pessoa fala, ai, Ana, você é tão radical. Não, gente, eu não sou radical, isso funciona. Isso não sou eu quem está falando, tá? Isso é a psicologia, é o funcionamento do seu corpo, é o funcionamento da sua cabeça que está falando. A rotina, a criação de hábitos, a gente faz isso para economizar energia, como eu te falei. Então, você não tem que ficar o dia inteiro pensando em o que você vai comer. Você tem que ter um mínimo de planejamento. Quer dizer que todo santo dia eu vou comer a mesma coisa? Não, mas quer dizer que eu tenho que ter organização. Não é para eu acordar amanhã, quarta-feira, e ficar pensando o que eu vou comer na hora do café da manhã, vendo onde é que eu vou almoçar. De tarde, deixa eu ver o que eu vou arrumar. De noite, pior ainda, que é o pior momento. A pessoa chega em casa, o que tem. Esse negócio de que tem, gente, esquece isso. Esquece isso. Cheguei em casa 7h35. Lavei a mão e comi primeiro. E agora que eu vim aqui falar com vocês. Se eu chego em casa e não tem comida, eu ia fazer live, ia subir live, ia postar live, ia parar pra comer 10 horas da noite. Você imagina se eu ia fazer alguma coisa 10 horas da noite, gente. Depois de atender 13 horas seguidas. Depois de live, esquece isso. Se isso é prioridade para vocês, então vocês têm que priorizar esse processo. E criar uma rotina é importante demais para melhorar essa questão da ansiedade de comida. Porque se você tem uma rotina alimentar, se você enche o seu corpo de nutrientes, se você prioriza a sua alimentação saudável, fome você vai ter certeza que não é. E depois a gente vai conversar sobre isso já, tá? Então, rotina... A pessoa tem que ter rotina. Chega em casa, nem toma nem banho. Lava a mão, bota o prato de comida e come. Depois vai fazer o resto. A comida tem que estar pré-planejada ali. Quem chega em casa à tarde. Quem chega em casa às 5 horas da tarde, vai fazer janta todo dia fresquinho, tudo bem. Tá? Mas para a maioria das pessoas que não tem essa realidade, aquilo tem que estar organizado. Tá bom? E comer pão à noite...
Não é uma opção. Pão é carboidrato puro, você vai comer, daqui a 1 hora você tá com fome de novo, tá? Vamos lá, manter uma rotina. Segunda coisa, minha cola caiu, que eu anotei pra não esquecer nada, ó. Desculpa, gente. Segunda coisa, identifique o que te faz comer por impulso. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho super... Não tô falando de mim não, tá, gente? Meu trabalho é maravilhoso. Eu tenho um trabalho super estressante. Super estressante. Eu tenho um chefe que é um imbecil, que todo dia ele me humilha, que, entendeu? Meu dia é um terror. E aí, todo dia eu chego em casa, eu tô péssima. E aí, eu quero comer, porque aquilo ali é a única coisa que me resta. É a comida que você tem que resolver? Ou é o seu trabalho? Né? Então, se você faz isso todos os dias eu tenho descontroles alimentares à noite. Quando eu vejo, eu comi a geladeira inteira, eu comi ovo de Páscoa que tava ali, eu comi comida fria. Eu tenho paciente, dependendo do grau, né, desse comer emocional, tem paciente que é nesse nível, tá? E aí eu como comida gelada, e aí eu peço pizza, e aí eu como algo. O que tá acontecendo na sua vida, né? Não adianta só eu ficar pensando, tendo estratégia para driblar essa sua ansiedade. Em que nível está essa ansiedade que você está buscando essa quantidade de comida com essa frequência, né? Porque isso acontece de vez em quando é uma coisa. Se isso acontece com muita frequência, então a pessoa que ela chega em casa todo santo dia, ela janta todo santo dia e ela... Todo dia depois de jantar, ela tem um episódio de controle como um pacote de biscoito, ou ela criou um hábito completamente funcional e ela precisa mudar esse hábito, substituir por um hábito mais funcional, ou então, que dia que essa pessoa tá tendo que todo dia ela tem necessidade de encher a cara de açúcar para se sentir um pouco melhor. Então, identificar o que te faz comer por impulso é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, mulheres, isso é muito comum. A mulherada acorda, né? Principalmente quem tem filho, né? Quem tem filho pequeno, quem tem mais de um filho, quem tem uma rotina de trabalho, mais filho. A pessoa acorda, cuida de criança, leva a criança pro colégio, trabalha o dia inteiro, pega a criança, volta pra casa, cuida de criança. A única coisa que ela tem ali pra ter alguma coisa ali de prazer naquele dia, não que isso, ela cuidar do filho, ela cuidar, né, trabalhar, não seja prazer. Mas eu digo assim, uma coisa que tenha realmente aquela comida, ela acaba virando como se fosse um lazer, porque ela não tem um momentinho pra ela. Ela não tem tempo de fazer um exercício, ela não prioriza isso, ela não tem um dia da semana que ela vai e tira pra fazer uma massagem pra ela, muito mal ela faz uma unha durante a semana, porque ela não tem tempo de nada. Então a comida, ela toma um lugar de tudo na vida dessa pessoa, porque a vida dela é cuidar de casa, cuidar de filho e trabalhar, tá? Então você precisa identificar na sua vida o que está te fazendo comer por impulso. Fazer realmente assim uma autorreflexão de como é que tá essa vida que você tá precisando de tanta comida. É pra tamponar o quê? Se a comida entra como uma forma de autorregulação emocional, ela tá regulando o quê? O que tá acontecendo aí dentro da sua cabeça, na sua vida, tá? Então, identificar o que te faz comer por impulso é outro passo muito importante. Terceira coisa, preste atenção aos sinais do seu corpo. As pessoas não sabem mais o que é fome. As pessoas não sabem mais identificar os seus sinais de saciedade. Por quê? Porque as pessoas comem o tempo inteiro. Graças a Deus, tem bastante gente aqui, paciente meu, aluno meu, a gente já tá aprendendo isso, né? Fome dá sinais físicos. Vontade de comer não dá sinais físicos, dá sinais psicológicos, né? A vontade, ela é específica, a fome, ela é inespecífica. Então, ai, gente, tá travado, amor? Travou aí pra vocês? Vê se tá travado aí, amor. Gente, tá travado pra vocês? Tá aprovação essa internet hoje, hein? Não? Não? Então vamos lá, gente. Tava falando... Ih, que loucura! Então vamos lá. A fome, ela dá sinais físicos, tá? A vontade de comer, não.
Então, por exemplo, quando eu tô com fome, eu sinto um comichãozinho lá na barriga. Tem gente que sente dor de cabeça. Tem gente que sente fraqueza. Então, quando a gente vai aprender... Tá rindo, né, gente? Quando a gente vai aprender a lidar com essa questão de fome emocional, reconhecer os sinais do seu corpo é um passo muito importante. Porque se eu não sei quando eu tô com fome, como é que eu sei quando é fome e quando é vontade de comer? Então eu preciso aprender a identificar quando eu estou com fome. Fome dá sinais físicos. Fome, você sente alguma coisa física. A fome tem que ser atendida, sempre. Fome é um sinal de que você precisa comer. Vontade de ir ao banheiro é um sinal de que você precisa esvaziar sua bexiga. Sono é um sinal de que você precisa dormir. Então, fome é um sinal fisiológico do seu corpo que tem que ser atendido. Ah, mas eu tenho vontade de comer. Eu também. Ué, gente, mas que maluquice é essa? A gente colocou esse negócio de vontade de comer. Eu não sei o que aconteceu com o mundo, com a cabeça das pessoas, que é assim. Como a gente, eu não sei se é porque a gente só trabalha, nossa vida hoje é muito corrida e a gente não pode fazer muitas das coisas que a gente tem com vontade. E aí a gente acha que todas as vontades de comer que a gente tem que atender. Então a pessoa almoça, ela tem vontade de comer doce, ela come doce. Ela janta, ela tem vontade de comer doce, ela come doce. De manhã ela tem vontade de comer pão francês, ela come pão francês que ela tem vontade. Mas quem falou pra você que você tem que atender todas as suas vontades? Aí eu faço a analogia do dinheiro, eu faço a analogia do sono, aí o povo responde lá firme, né? Depois do almoço tô com vontade de dormir, tô trabalhando, o que eu faço? Eu falo, desmarco meus pacientes que eu vou deitar e dormir? Não, gente, então eu faço um café bem forte, lido com aquela vontade, bora, vamos trabalhar, né? Eu vou no shopping, vi uma bolsa de 10 mil reais, eu morro de vontade de comprar, acho aquela bolsa mais linda, o que eu faço? Eu passo cartão, explodo o cartão, depois eu resolvo isso? Não. Então por que com comida vocês acham que vocês têm que atender todas as vontades do corpo de vocês? Não, gente. Não tem que atender. Muitas das vezes a gente vai ter que aprender a lidar com essas vontades. A gente não faz isso em muitas outras áreas da vida da gente. Com a comida a gente tem que aprender a fazer também. Mas aí a primeira coisa para aprender a identificar se é vontade ou se é fome física, a primeira coisa que eu preciso fazer é aprender a reconhecer os sinais do meu corpo, sinais físicos do meu corpo, tá? Eu preciso ter estratégias para lidar com os momentos de crise. Tá, Ana, muito bonito isso que você tá falando, faz super sentido, né? Eu sou essa pessoa, me mimo muito, então me mimo com comida, eu chego em casa, eu acho que eu mereço, porque eu trabalhei muito, e aí eu me mimo com comida, eu acho que eu tenho que atender todas as minhas vontades, já entendi que eu preciso melhorar isso. Vou melhorar, vou observar meus sinais de fome, já entendi. Mas o que eu faço naquele dia que deu ruim? Tive um dia tenebroso, cheguei em casa, game over, cara, hoje não tô segurando a onda, eu não tô bem. E aí eu tô vendo que, cara, eu vou acabar tendo ali um episódio de descontrole, vou jogar minha ansiedade toda na comida, eu sei que não vai resolver, que eu vou entrar lá naquele ciclo lá da fome emocional. O que eu faço? Eu preciso ter estratégias antes disso acontecer. Eu não posso esperar passar por isso para ver o que eu vou fazer nesse momento. Então, por exemplo, né, tem várias outras atividades que têm essa mesma liberação dopaminérgica que a comida tem, tá? Exercício físico, né? Mas são processos ativos. Por exemplo, é mais fácil eu comer um chocolate ou fazer uma caminhada. Mais fácil eu comer um chocolate. Mas qual hábito que é mais funcional? Exercício. O exercício, ele tem a mesma liberação dopaminérgica da comida. Artesanato libera dopamina, tá? E ouvir música libera dopamina. A meditação é um recurso excelente. Mas aqui, estratégias para ter para esse momento, é importante que sejam estratégias principalmente ativas. Como assim? Estou super ansiosa, indo lá, agarrar na comida, descontar toda a minha ansiedade. Eu deitar no sofá e pegar meu celular é ruim, porque é uma estratégia passiva, tá? O que é uma estratégia ativa? Alguma coisa que coloque meu corpo em movimento.
Então eu vou lá tomar um banho, eu boto uma música alta, fico 20 minutos debaixo do chuveiro cantando, eu boto um tênis e vou caminhar, vou pedalar, pego meu cachorro, vou andar, eu vou lá fazer alguma coisa que eu gosto, cuidar de um jardim, enfim, alguma coisa que envolva movimento. Mas eu não posso pensar nisso na hora que eu tô agarrada lá abrindo o ovo de Páscoa, o resto de ovo de Páscoa das crianças. Eu tenho que pensar nisso antes, pra na hora que eu ver que tá dando ruim, eu já tenho um plano B, tá? Então, inclusive, tem psicólogos que pedem o paciente para ele fazer uma lista mesmo. Eu também oriento isso junto com os pacientes meus que fazem terapia, né? Que a gente trabalha em conjunto, para ter uma listinha de atividade mesmo. Colocar lá atividade para esse momento, porque aí ele tem, na hora que dá ruim, ele tem para onde correr, ele já tem aquele plano B. Tá? Então você precisa ter estratégias para o seu momento de crise. E aí essa lista de atividade é individual. Às vezes para uma pessoa caminhar não, tá? Porque o exercício sempre vai ter essa liberação dopaminética. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela trata, né, um transtorno de compulsão alimentar. É diagnosticado, não é descontrole alimentar, ela tem um transtorno mesmo e ela tem síndrome do pânico. Normalmente um paciente que tem síndrome do pânico, ele não consegue dirigir, né? Isso é muito comum. Não sei se tem psicólogo aqui, mas é muito comum. O paciente, ele começa a dirigir, ele não consegue, ele acha que vai morrer, ele tem aquela sensação de mal-estar. E aí, por exemplo, ela identificou com a psicóloga dela que ela, nesse momento que ela tá tendo aquela crise de pânico, a crise de quase ir pro hospital, ela pega o carro dela, ela começa a dirigir, aquilo acalma ela. Que é uma coisa incomum. Para muitas pessoas, aquela atividade, né, aquela estratégia vai piorar aquele quadro dela de ansiedade. Para ela é um recurso que acalma. E aí ela vai respirando, vai dirigindo. Quando ela vê, ela tá se sentindo já um pouco melhor, tá? Então, cada um vai ter que encontrar estratégias para lidar com esses momentos. E aí, pensar antes o que vocês gostam de fazer. Então, por exemplo, eu amo exercício. Para mim, é um ansiolítico natural, tá? Organizar minha casa, arrumar as coisas, botar as coisas no lugar, limpar, arrumar, isso também é uma coisa que me acalma. Passear com meu cachorro é uma coisa que me acalma. Tomar um banho, escutando uma música é uma coisa que me acalma. Mas isso é individual. Cada um vai ver ali uma coisa, uma estratégia que a pessoa tem, que ela se sente aliviada daquele estresse, daquela ansiedade toda. Mas ela precisa pensar nisso antes. Ela tem que ter essa listinha de recursos antes disso acontecer, tá? E aí, mais uma coisa é tirar, principalmente no início, alimentos que são gatilhos de casa. Como assim? Não, quer dizer que nunca mais eu posso ter um chocolate em casa? Não. Quer dizer que quando esse comportamento alimentar ele tá muito disfuncional, quando essa pessoa ainda tá nesse início desse tratamento, não é interessante, funcional, ela ter, por exemplo, se ela tem dificuldade em relação ao chocolate, se o chocolate é um gatilho para ela comer por ansiedade, não é interessante ela ter no escritório dela de trabalho uma gaveta com quilos de chocolate, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos ter uma cabeça funcional. Você vai colocar próximo de você uma coisa que você tem dificuldade para lidar? Vocês imaginam assim, eu fiz uma analogia bem, né? Enfim. A pessoa tá num processo de... Não estou comparando comida com cigarro, tá, gente? Fique bem claro isso aqui. Comida é maravilhoso. A gente só precisa aprender a lidar com a questão dos alimentos. Mas só pra vocês entenderem, né? A pessoa fuma, né? Não existe ainda a comprovação de que existe vício em açúcar, apesar de que eu acho que isso é uma questão de tempo, né? Mas a pessoa, tá num processo de parar de fumar. Aquilo ali é difícil pra ela no início, né? Porque o cigarro, ele tem ali um lugar, tem uma liberação ali nas coisas do cérebro dela, enfim. Aí ela tá querendo parar de fumar, ela pega a gaveta e bota um monte de 10 maços de cigarro na gaveta. Cada vez que ela abre a gaveta ali, na hora que ela tá no pico de estresse no trabalho, aí ela abre a gaveta, tem 10 maços de cigarro. Gente, pelo amor de Deus, claro que não. Ela tem que facilitar o processo dela. Ela tira o cigarro de casa, joga tudo fora. Ela evita de ir no início, né? Principalmente no inicinho. Em lugares que as pessoas fumam, porque aquilo vai dar vontade dela fumar. Se ela toma café e ela tem vontade de fumar, ela tira o café, entendeu? Diminui as ingestão de café. Então, tirem, principalmente no início desse processo, tá? De mudança de comportamento alimentar,
Tirem do acesso de vocês, do acesso fácil de vocês, o que é difícil de vocês lidarem. O que é gatilho para vocês terem um episódio de comer emocional. Então, se você tem uma super dificuldade para lidar com pudim, se você quando come um pudim, você come um pudim inteiro, você não vai fazer um pudim na sua casa todo final de semana. Você vai, quando consumir esses alimentos, você vai na rua, come um pedaço e acabou. Tirem esses alimentos do acesso de vocês. Porque senão é armadilha para cair o tempo inteiro, né? Ah, mas aí eu não tenho essa possibilidade. Eu moro com outras pessoas, eu trabalho num lugar que tem esses alimentos. Aí realmente, principalmente no início, essas ferramentas de autocontrole, essas estratégias vão ter que estar ainda mais refinadas. Mas se é uma opção para você, se é pelas suas mãos que entra comida de casa, não entra comida que é gatilho para você comer por ansiedade. Que são esses alimentos que você come nesses momentos, tá? Só um minutinho, gente, vou espirrar. Entendido? Então essas seriam as 5 estratégias principais, tá? Manter uma rotina, isso é importante demais. Tá, sei que vocês vão ficar chateados, mas inclusive final de semana, o ideal seria que realmente tivesse horário para acordar, as refeições, seu hábito alimentar ele é todo dia, fazer exercício. Ah, tem que fazer exercício no final de semana? Não, você tira um dia do final de semana para descansar. O outro dia você faz exercício sim, porque você tem que ter rotina, beber a sua água, tá? Você tem que fazer isso todos os dias, ter rotina. Identificar o que te faz comer por impulso, o que está acontecendo. Isso é importante demais nesse processo de autoconhecimento. Você precisa aprender a reconhecer os sinais do seu corpo, principalmente o sinal de fome física do seu corpo e o sinal de saciedade, tá? O quanto de comida você precisa para realmente se sentir saciado, não é satisfeito, que satisfação é aqui, tá? Tenha estratégias para lidar com esses momentos de crise, olha aí pra dentro. Cara, o que eu gosto de fazer? Eu nem sei mais o que eu gosto de fazer, porque eu só trabalho como. Minha vida é comer e trabalhar. E o que você gostava antes? Você já gostou de alguma coisa na sua vida? Você gostava de ouvir música? Você gostava de fazer algum trabalho manual? Alguma coisa, gente. Vocês precisam ter algum hobby, alguma coisa que você gosta de fazer. E aí ter essas estratégias para esse momento de crise é importante demais. E tirem do acesso de vocês, não façam da casa de vocês a extensão da bombonière, da doceria, da padaria. Porque esses alimentos não são para entrar na casa da gente. Na casa da gente entra o que é comida saudável. Tem problema comer essas coisas? Não, mas isso a gente come de vez em quando, na rua. Pra que você vai entrar na casa de vocês? Isso não é bom pra vocês, pra família de vocês, pro filho de vocês. Então essas coisas a gente come fora. E principalmente, quem desconta emoção na comida não é pra ficar tendo um monte de doce. Ai, vou deixar um leite condensado aqui, porque aí quando eu receber uma visita, não, você recebeu uma visita, você vai lá na rua e você compra o leite condensado, você quer fazer alguma coisa pra visita. Não é pra ter essas coisas em casa, porque isso aí é armadilha pra vocês caírem. Dentro da casa da gente entra comida boa, comida saudável. E aí, de vez em quando, a gente, uma vez por semana, final de semana, um dia da semana, não tem problema. A gente consome esses alimentos na rua. Não é pra encher a casa de vocês de porcaria, tá? E uma outra coisa que eu lembrei depois, escrevendo os tópicos pra trazer pra vocês, que a Fabi ensinou pra gente na aula. Não lembro se foi na aula ou se foi na mentoria dela com a gente. A nossa ansiedade, ela atinge um pico. Então, por exemplo, tô aqui, cara, bateu a ansiedade. Ela atinge um pico com 15 minutos, tá? Em torno de 15 minutos ela atinge o ápice, ela sobe, com 15 minutos ela tá aqui, tipo, em cima do meu couro cabeludo. Depois ela desce, os estudos já mostram isso. Então quando você tá nesse momento, cara, não tô legal, tô muito ansiosa. Se você consegue, entre muitas aspas, driblar esse desconforto por 15 minutos, essa sensação ruim, ela começa a diminuir. Então me peguei ansiosa, louca, alucinada, cara, quero comer. Aí eu vou lá, arregaço o som com uma música que eu gosto muito, vou lá tomar um banho muito gostoso, acendo uma vela no banheiro, boto um cheirinho lá gostoso, fico lá debaixo do chuveiro, passo meu creme. Aquilo ali, passaram-se 15, 20 minutos,
provavelmente essa ansiedade ela já vai estar muito mais baixa, porque ela estava explicando isso, tá? A psicóloga, como eu estava falando, ela sobe, atinge o pico e depois ela desce. Então, se você segura a onda, se você consegue contornar esses 15 minutos, passar por esses 15 minutos, a chance de você lidar com isso de outra forma e não comer nesses momentos é muito grande. Eu fiz um curso de comportamento alimentar com uma psicóloga chamada Fernanda Landeiro. Ela é lá da Bahia, ela é maravilhosa. E ela explicou isso numa aula, mas ela não explicou o porquê. Que ela falou da técnica dos 15 minutos, ela ensinava o seguinte: teve muita vontade de comer, você tá vendo que não é fome, você não tem sinal físico, é fome emocional, espera 15 minutos. Daqui a 15 minutos, você espera mais 15 minutos. Provavelmente aquilo passou. Só que ela explicou dessa forma muito simplista. E aí, quando a psicóloga trouxe isso pra gente no P93, eu lembrei isso na hora. E aí fez todo sentido pra mim. É exatamente por causa disso. Porque essa ansiedade, ela atinge o pico e depois ela vem baixando. Então, passou por aqueles 15 minutos, provavelmente dali pra frente vai ser muito fácil. Então se lembrem disso. Quando você se pegar ali, cara, eu não tô bem, eu preciso comer, eu preciso de chocolate, eu preciso de um biscoito, vai fazer alguma coisa, criatura. Vai arrumar uma gaveta, vai varrer uma calçada, vai tomar um banho, vai caminhar, vai passear com o cachorro, vai cuidar de jardim, vai fazer alguma coisa. E aí você observa se 15, 20 minutos depois você já não vai estar bem melhor, porque essa ansiedade ela já vai ter atingido o pico dela e ela depois já vai começar a baixar, tá? Gente, são 10:50, eu ia acabar 8h45, mas não deu tempo. E aí eu vou abrir esses 10 últimos minutinhos, vou ficar até 9, tá? A intenção era acabar 8:45, mas não tem problema. Porque eu quero saber se vocês têm dúvida. Se fez sentido o que eu trouxe aqui pra vocês. Eu quero que vocês coloquem isso em prática. Gente, intenção sem ação não adianta nada. Se vocês ficarem aqui me escutando, tô vomitando aqui, regaçando de conteúdo, e vocês amanhã acordarem e não mudarem nada, nada vai mudar na vida de vocês, tá? É o que eu falei ontem, eu quero vocês comprometidos com o processo de vocês. Eu quero ver vocês botando a mão na massa, que vocês vão ver o que vai acontecer com a vida de vocês, tá? Dúvidas a respeito desse assunto? Vamos lá, gente, temos 10 minutinhos. Tudo de bom, precisando disso. Que bom, Fran. Obrigada, Sam, excelente. Ai, tia, muita saudade. Minha tia linda tá aqui, tia Bia, te amo. Dúvidas, gente? 10 minutos que eu tenho pra tirar a dúvida. Aproveitem. Hoje nem botei caixinha de pergunta, que hoje o dia foi corridíssimo. Dúvidas a respeito desse assunto de ansiedade? Faz sentido pra vocês? Vocês se identificam com as coisas que eu falo aqui? Paty, adoro esses tapas na cara. Gente, eu não quero fazer carinho em vocês. Eu quero que vocês melhorem, tá? Paty, temos novidades pra eles semana que vem, hein? Abafo, tô doida pra contar, mas pro final da semana eu conto. Tudo que você falou faz muito sentido pra mim. Que bom, graças a Deus. Eu quero vocês agindo, tá, gente? Plantão de 24 horas. Como posso ter controle da ansiedade? Mesma coisa, Fran. Você precisa ter rotina, mesmo para os dias de plantão. Você precisa ter estratégia, você precisa levar boas opções. Você precisa se organizar. Mesma coisa. No caso do Mão da Massa, que tô fazendo bolo para amanhã. Ai, Sarinha, muito bom. Acabei de comer ovo, doeu. Então, Jana, mas eu tenho certeza que a partir de agora, depois de tudo que você ouviu, você vai começar a colocar em prática. A gente tá num processo, tá? Essa mudança não é da noite pro dia, mas se vocês colocarem em prática, vocês podem ter certeza que vocês vão experimentar esse processo de mudança na vida de vocês, tá? Imagina, Fran, leva lá sua bolsa com suas marmitas, organiza ali suas refeições. Por volta desse horário eu vou comer isso, por volta desse horário eu vou comer isso. Se eu não dormir de madrugada, eu tenho uma boa opção para aquele momento. Se eu estiver lá louca, ansiosa, não estiver atendendo ninguém, vou dar uma caminhada lá fora, dar uma respirada, tá? Organização é tudo, com certeza, Rê. Obrigada, Mari, você que é maravilhosa. Pra mim foi soco, então... Mas às vezes a gente tem que tomar um sacode para poder ter oportunidade de mudar, né, Jana? Hoje eu tava conversando com uma paciente, e aí eu tava conversando com ela, e ela tá com quadro de saúde, aí ela falou,
Muito resumidamente, ela tá com um quadro de pré-diabetes, vai ficar diabética. Se não mudar drasticamente a alimentação, vai ficar diabética com menos de 30 anos, tá? E aí eu falei com ela, conversei muito com ela, né, pelo WhatsApp, enfim, que ela me mandou os exames hoje. Ela falou assim, é muito difícil fazer dieta. Falei, não é difícil fazer dieta, você precisa mudar os seus hábitos. Aí eu devolvi uma pergunta pra ela. Você acha difícil fazer dieta e você ficar diabética com menos de 30 anos? É fácil? Você tem que lidar com uma doença crônica para o resto da sua vida com menos de 30 anos, uma doença que ela traz com ela, né, a possibilidade, ela abre porta para o desenvolvimento de muitas doenças. Então, gente, quando vocês pensarem assim, é difícil comer saudável, e você ficar enchendo a sua cara de porcaria, ficar todo dia se sentindo mal e dormir triste com você, porque mais uma vez você se prometeu que você ia fazer diferente e você não fez, é fácil? Você abrir lá seu guarda-roupa, você não tem mais um, você ama suas roupas, ela tem um monte de roupa que você ama, e você não poder usar, porque você não tá, que não cabe mais em você, ou você não se sente bem com aquilo, é fácil, gente? É o que a Paty botou aqui, escolha o seu difícil. Eu falei isso com ela hoje, exatamente, tá? E quando eu sou muito carinhosa, mas quando precisar ser dura, eu também sou, porque a minha intenção aqui não é passar a mão na cabeça de alguém, não, eu quero que vocês mudem, se transformem. E aí foi exatamente isso que eu falei com ela. Você vai ter que escolher que batalha você quer encarar. Você quer encarar a batalha de ficar diabética e ser portadora de uma doença crônica, ou você quer aprender a se alimentar e sair dessa situação? Então aqui, ó, essa reflexão que eu trago para vocês. Vocês querem colocar em prática o que eu trago aqui pra vocês, botar a mão na massa, reassiste essa live, a live vai ficar aí no IGTV, eu vou botar no YouTube, assiste, anota, pega, bota no espelho, lê aquilo todo dia, bota no bloco de notas, toda vez que vocês pegar naquele lugar, repete aquilo. Isso é difícil? Não. Viver do jeito que vocês estão, ficar comendo, enchendo a cara de porcaria todos os dias pra tentar se sentir melhor e se sentir cada vez pior, é fácil? E aí, gente, foi o que o Paty falou aí, ó, agora a gente vai ter que escolher qual difícil que a gente quer encarar, tá bom? Eu quero realmente que vocês mudem, porque dá pra comer chocolatinho, dá pra comer pizza, dá pra beber cerveja, de vez em quando. E no dia a dia, aprender a se alimentar, e aí você consegue atingir o seu objetivo, você melhora a sua saúde, você não precisa deixar de consumir esses alimentos, você apenas precisa aprender como consumir eles, tá? Então, que bom, tia, sou mega ansiosa, nunca tinha parado pra pensar, andamos em círculos, vamos mudar, isso aí, gente, ó, lembrem disso, intenção, anotem aí, ó, intenção sem ação não adianta de nada. Então, ó, 2 recados. Se inscrevam no Desafio do Emagrecimento, o link está lá na bio do meu Linktree, evento fechado, só vai ter acesso às aulas quem tiver inscrito, tá? Entrem no grupo do Telegram, semana que vem tem coisa, vai ter coisinhas acontecendo por lá, coisonas, não são coisinhas, se preparem. E amanhã tem live sobre como perder barriga. Então, pro povo que acha aí, vou morrer com essa barriguinha, com essa pochetinha, já desistir, impossível. Não é. E amanhã eu vou ensinar as estratégias alimentares e como perder gordura abdominal. Não importa como que é o seu corpo, seu biotipo, há quanto tempo você luta com isso, como que se perde gordura abdominal, como se perde barriga. Então amanhã, 8 da noite, espero vocês, tá bom? Gente, obrigada por estarem aqui. Hoje me estendi mais um pouquinho, mas esse tema é complexo, por estarem comigo aqui até essa hora. Se inscrevam lá no Desafio do Emagrecimento. E amanhã, 8 da noite, estamos aqui falando sobre gordura abdominal, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês.